Movimento harmônico simples. Primeiro nós vamos ver um movimento periódico, tá? Um movimento que se repete em intervalos de tempo sucessivos e iguais é denominado movimento periódico. Veja na figura 1 exemplos de movimento periódico que iremos trabalhar nessa unidade. Olha bem, o movimento de uma mola, esse movimento de vai e vem, que se repete em intervalos de tempos iguais. Isso é um movimento periódico. O pêndulo de um relógio, o movimento circular e uniforme, o corpo vai estar dando voltas aí em intervalos de tempos iguais. Então, estes são exemplos de movimentos periódicos, movimentos que se repetem em intervalos de tempos iguais. Nessa aula, nós iremos fazer uma pequena revisão do que foi ensinado no primeiro ensino médio sobre movimento circular uniforme, que equivale ali às aulas 7 e 8 da cinemática vetorial. A lei de Hooke, que equivale à aula 3 da dinâmica, e conservação da energia, que equivale à aula 3 de trabalho e energia. Tudo isso matéria lá do primeiro ensino médio, tá? O conhecimento destes tópicos é importantíssimo para o bom entendimento de movimento harmônico simples. Portanto, se você domina bem estes conteúdos, você poderá pular direto para a próxima aula. Tá? Mas eu te convido para ficar ligado aí e fazer uma revisão rápida do que nós realmente iremos precisar daqueles conteúdos, né, lá do primeiro ensino médio, para entender bem o movimento harmônico simples. Então vamos à definição de período e frequência. Período, representado por um T maiúsculo, né, é o menor intervalo de tempo de repetição do movimento. O número de vezes que o movimento se repete no intervalo de tempo é denominado de frequência. Se ocorrem N repetições no intervalo de tempo ΔT, a frequência será dada por N, que é o número de repetições, dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo. Bom, o que significa isso? Tá? Bom, primeiro, o período é o tempo gasto para que o movimento se repita. Uma volta numa circunferência, por exemplo, um vai e vem de um pêndulo ou de uma mola. E a frequência é o número de vezes que o movimento se repete naquela unidade de tempo, ou seja, se você estiver trabalhando em segundo, o número de vezes que se repete em um segundo. Vamos supor que eu esteja batendo palma, tá, em intervalos de tempos iguais. O intervalo de tempo entre as minhas palmas aí, eu chamo de período. Vamos supor que de 1 em 1 segundo eu estou batendo minhas mãos. Isso é o período, tempo. Tá? E a frequência é o número de vezes que eu faço em um intervalo de tempo. Por exemplo, em 1 segundo, estou batendo a minha mão. Tá? Em 1 segundo, quantas vezes eu vou bater a minha mão? Se eu bati 3 vezes em 1 segundo, significa que a frequência vai ser 3 batidas por segundo. Nesse caso, a gente chama de 3 Hz. Tá? O número de repetições por segundo, nós iremos chamar de Hertz. Tá? Então, olha, para n igual a uma repetição, nós vamos ter um intervalo de tempo que eu vou chamar de período, representado por um T maiúsculo. Então, o período é o intervalo de tempo, sendo, portanto, medido em segundos, minuto ou horas. A frequência é em medidas em ciclos por segundo, que nós vamos chamar de Hertz, rotação por minuto, que nós chamamos de RPM. E assim, esses são os dois mais usados, tá? O Hertz, que nós estaríamos no sistema internacional, e o RPM. No sistema internacional, então, a frequência é dada em Hertz, e muitas vezes ela vem dada num problema em RPM. Se houver necessidade de transformar RPM para Hertz, basta dividir o valor dado em RPM por 60. Isso é facilmente mostrado por uma regra de 3 simples. Vamos a um exemplo aqui, olha. Um ventilador de teto gira com uma frequência de 120 RPM. Determine o valor dessa frequência em Hertz e calcule o período, ou seja, tempo de uma volta da hélice do movimento.
Então você vai ter uma solução. O que ele fala aí? Se ele tem uma frequência de 120 RPM, o que significa isso? Que ele dá 120 voltas no tempo de 60 segundos. Porque RPM é número de voltas por minuto. Então você já vai passar o tempo aí para segundo. Vamos mudar a tela aqui, tá? Para poder mexer no mouse. Olha bem, então 120 RPM seria 120 voltas em 1 minuto. Eu passo 1 minuto para segundo. Eu estou querendo passar para hertz aí. Tá? Então qual é a frequência no intervalo de tempo de 1 segundo? Isso é a frequência, número de repetições em uma unidade de tempo, ou seja, em 1 segundo. Olha, é uma regra de 3 simples, né? Você vai multiplicar aqui, né? Você tem 60 vezes a frequência, é igual a 120 vezes 1. Então você vai passar os 60 dividindo, né? Vai ter 120 dividido por 60, frequência 2 Hz. Então você observa que pelo enunciado, né? Porque eu falei lá, para você passar RPM para Hertz, basta você dividir por 60. Você pega a quantidade que eu te dei em RPM e divide por 60. E a resposta então vai ser dada em Hertz, que equivale a repetições por segundo, ou rotações por segundo. Tá? O período, como o período é o inverso da frequência, olha, coloca 2 aqui no lugar da frequência. Vai dar 1/2, né? 0,5 segundos. Período é unidade de tempo. Como nós estamos trabalhando no sistema internacional, a resposta é em segundos. Agora a definição do movimento harmônico simples. Todo movimento periódico, cujo sentido é regularmente invertido, caso da mola e do pêndulo já mostrado, recebe o nome de movimento harmônico simples. Veremos mais adiante que esses movimentos podem ser expressos em funções de seno e cosseno, as quais são chamadas de funções harmônicas. Por isso o nome de movimento harmônico. Olha, então voltando aqui, né, nós temos esses 3 movimentos periódicos. O movimento circular uniforme não é um movimento harmônico simples, mas vocês verão que nós iremos usar o movimento circular uniforme para equacionar o movimento harmônico simples. Tá? Mais adiante vocês vão entender bem isso. O equivalente ao movimento harmônico simples aqui é o caso da mola e do pêndulo. Tá? É esse movimento de vai e vem em intervalos de tempos iguais. Agora vamos ao movimento circular e uniforme. As funções horárias do movimento harmônico simples surgem a partir do movimento circular e uniforme. Portanto, este módulo é importantíssimo para o entendimento do movimento harmônico simples. O nosso objetivo aqui não é o de ensinar o movimento circular uniforme, e sim fazer uma breve revisão do assunto. Parte-se do princípio que o aluno já conheça o assunto, pois ele é dado na primeira série do ensino médio. Tão importante quanto este assunto é o próximo tópico, que fala da força elástica e da energia elástica. Se você já tiver um bom conhecimento destes assuntos, poderá pular direto para o tópico Equações Horárias do Movimento Harmônico Simples, ou a próxima aula, né, que foi aquilo que eu comentei aí. Se você já domina esse assunto sobre a energia na mola e também o movimento circular uniforme, você pode pular direto já para a aula 2. Então, dentre os inúmeros movimentos periódicos, podemos destacar o movimento circular uniforme. Como já vimos anteriormente, o período corresponde ao intervalo de tempo de uma volta completa, e a frequência é o número de voltas por unidade de tempo. Então, seja Δθ a variação do espaço angular. Olha, vamos ver aqui na próxima figura. Olha, Δθ, ele saiu ali de θ0 e está indo até um ângulo final θ, diferente de θ0. Então, ele variou o espaço angular aí em um intervalo de tempo ΔT. A razão dessa variação angular
P no intervalo de tempo, nós chamamos de velocidade angular. Né? Você lembra lá a velocidade escalar, lá no primeiro ano, não era ΔS por ΔT? Deslocamento escalar pelo tempo. A velocidade angular é variação do ângulo Δθ dividido por ΔT. E esse ângulo, vocês vão ver que no movimento circular a gente tem que trabalhar o tempo todo em radiano. Então aí vai ser radiano por segundo, radiano por hora. Tá? Então a gente trabalha com um ângulo em radiano no movimento circular. Lembrando-se que esse Δθ é θ menos θ0, né? Vamos ver aqui, ó, na figura aqui, ó, ele saiu daqui, que era o θ0, um ângulo inicial, e chegou aqui, que é o ângulo θ. Eu representei aqui, tá vendo? Um ângulo θ final. Então você tem que a velocidade angular vai ser dado por Δθ dividido por ΔT. Se o corpo der uma volta completa na circunferência, ele gastará um tempo que a gente chama de período do movimento. E o ângulo percorrido por ele será de 2π radiano. Portanto, a velocidade angular poderá ser dada por ômega é igual a 2π dividido pelo período. Como o período é o inverso da frequência, você pode colocar aqui 1 sobre a frequência no denominador. Multiplica invertido, vai ficar que o ômega é igual a 2πf. É outra formulinha que nós temos. Temos ainda, de acordo com a definição de radiano e suas respectivas adaptações, que tudo que você tem angularmente em radiano multiplicado pelo raio dará o equivalente escalar. Sendo assim, a velocidade angular vezes o raio dará a velocidade escalar, ou seja, velocidade angular vezes o raio, velocidade escalar. Se você tivesse uma aceleração angular vezes o raio, daria aceleração escalar. Posição. Se você tem a posição angular e multiplica pelo raio, você terá a posição escalar. A definição disso, tá, gente, vem lá do radiano. Vamos lembrar o que é o radiano. Se você tiver uma circunferência de raio R, se você pega esse raio R e coloca aqui fora, no arco, né, por exemplo, você mede com um barbante preciso o tamanho desse raio, tá, e coloca aqui fora da circunferência, você vai ter um arco de circunferência ali equivalente a um raio. Olha só, peguei o raio e vou pegar o arco agora, tá? Vou fazer esse raio virar ali um arco de circunferência, tá? O equivalente aí a esse arco de circunferência, nós vamos ter aqui um ângulo que equivale a 1 radiano. Ou seja, se você quiser pegar mais 1 radiano, você tem que colocar então mais um arco ali, olha. Mais um raio, né? Um raio igualzinho, um arco que tem o tamanho do raio igualzinho o primeiro. Você tem agora 2 radianos. Se eu pegar mais um arco, eu teria agora 3 radianos. Ou seja, se eu quisesse descobrir, por exemplo, quanto que vale esse arco total aqui, bastaria eu pegar o ângulo em radiano e multiplicar pelo valor do raio. Se eu tenho aqui, por exemplo, um raio de, vamos supor, 2 metros, cada radiano desse aqui, olha, vai me dar um arco equivalente a 2 metros. Então, se você pega o ângulo em radiano e multiplica pelo raio, você vai ter o equivalente aqui fora, ao que bate lá, né? E aqui vem então a definição do π, né? Para chegar nos 180 graus, olha lá, ficou faltando um pedacinho. Esse pedacinho equivale a 0,14159 do raio. Ou seja, 180 graus, que é a metade da circunferência, equivale a 3,14159 do raio, que é um número π. Então é assim que a gente trabalha em radiano, né? 180 graus equivale a π radiano. Assim você transforma de grau para o radiano. Então nós temos que 180 graus valem π radianos. Ou seja, 360 graus, 2π radiano. É a volta completa, né?
E aí vem aquela formulinha do perímetro da circunferência, né? Quanto que vale o perímetro da circunferência? Equivale ao ângulo total vezes o raio. O ângulo total, 2π, vezes o raio, que é r. Tá? Então você tem a formulinha 2πr. Daqui vem a formulinha. Né? O perímetro da circunferência equivale a 2πr. Então, voltando aqui, eu botei a fórmula da velocidade escalar. A velocidade lá fora vai ser a velocidade ali dentro do ângulo vezes o raio. Voltando à tela anterior, olha bem, qualquer ângulo que você pega aqui, né, em radiano e multiplica pelo raio, você vai ter aqui a posição aqui fora. Se você pega a velocidade angular e multiplica pelo raio, você vai ter a velocidade lá fora. Se você pegasse, por exemplo, uma aceleração angular e multiplicasse pelo raio, você teria a aceleração escalar lá fora. Então a velocidade escalar vai ser igual à velocidade angular vezes o raio. Bom, é importante também para o nosso estudo a aceleração centrípeta, né? Esta é a aceleração responsável pela mudança na direção do vetor velocidade. E ela vai ser dada por v² dividido pelo raio. Ou então, né, como v é igual a ômega-r, se você jogar ômega-r aqui, ó, vai ficar ômega² vezes raio ao quadrado. Aí o raio ao quadrado vai simplificar com o raio, e aí vai ficar ômega² vezes r. Tá? No movimento harmônico, nós vamos usar bem essa formulinha aqui. Tá? Essa equaçãozinha. E aqui no esquema, né, nós temos, aqui está um Rzinho aqui, tá? Mas é por causa do vetorzinho. Ele saiu diferente, né? É um vetorzinho aqui, tá? Uma setinha. Nós sabemos que a velocidade escalar é tangente à trajetória e a aceleração centrípeta é para o centro da trajetória. Analogamente, a função escalar do movimento uniforme, S igual a S0 mais VT, temos a função horária angular do movimento circular uniforme, que é θ é igual a θ0 mais ômega-t. Mais uma simplesinha, fácil de guardar, né? Nós vamos usar demais essa equação no movimento harmônico simples. Então vamos aqui a 2 exercícios de aprendizagem, tá? Se você já domina esse conteúdo, você poderia tentar fazer isso aí, tá? Vou mudar a tela aqui. Esses dois problemas, quer dizer, dá um pause aí. Tá vendo esse R aqui? É onde que tinha setinha, tá? Θ em radiano, tempo em segundo. Você dá uma pausa no vídeo aí e tenta desenvolver. Na sequência eu vou desenvolver esses dois problemas. Então vamos lá. Exercício de aprendizagem. O móvel executa um movimento circular uniforme de raio 40 centímetros, com frequência de 15 RPM. Determine o período em segundo. Então olha aqui, olha, eu estou dando aqui a frequência em RPM. Tá? Vamos pegar esses dados, né? Solução. Primeiro, o raio da trajetória é 40 centímetros e a frequência 15 RPM. Determine o período em segundo. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é transformar essa frequência RPM para Hertz. Como é que eu transformo RPM para Hertz? Basta você dividir por 60. Então na letra A eu quero período em segundo. Vamos lá. Primeiro, a frequência para passar de RPM para Hertz eu divido por 60. 15 dividido por 60 dá para simplificar e vai dar 1/4, né? 1/4 de Hertz. Essa é a frequência. Período vezes a frequência é igual a 1, ou período é o inverso da frequência. Como o período é o inverso da frequência, então um período vai ser 4 segundos, não é? Período é 1 sobre frequência. Tá? Então você vai inverter a frequência aí. Período vale 4 segundos. Letra B, eu quero a velocidade angular em radiano por segundo. Olha, para achar a velocidade angular, nós temos duas maneiras aí, né? A velocidade angular é Δθ por ΔT, ou a velocidade angular vai ser 2πf. Olha só, é interessante você conhecer o formulário, tá? Eu falo o seguinte, para você conhecer bem o movimento circular uniforme, você tem que conhecer essas 6 equaçõezinhas.
Com essas 6 equações aqui, você resolve qualquer problema de movimento circular uniforme. Tá? Então, olha, eu quero saber ômega. O ômega eu vou calcular com delta θ por delta t ou 2πf. Olha, uma vez que eu já conheço a frequência é 1/4 de Hz, é mais fácil substituir aqui direto. Olha, substituir a frequência aqui por 1/4. Então eu vou usar ômega igual a 2πf. Substituindo a frequência por 1/4, olha, você vai simplificar, né? O 2 com 4 que está no denominador aqui vai dar 1/2, é π sobre 2. Então a resposta, a velocidade angular, π sobre 2 radianos por segundo. Letra C, a velocidade linear. Eu quero então a velocidade lá fora. A velocidade linear é a velocidade escalar. Olha, a velocidade angular se chama ômega. Agora, a velocidade linear, velocidade escalar, velocidade tangencial, tudo isso é o V, que você acha lá fora da circunferência. Tá? Olha, V. Como nós vamos achar V? V é igual a ômega R. Essa equação, que o ômega eu já conheço e o raio foi dado. Tá? Agora, eu estou querendo aqui, observe bem, que é a velocidade em metros por segundo. Tá? Então, olha, como a velocidade é ômega R, esse raio que está sendo dado em centímetro, eu vou ter que passar para metro. Né? Centímetro para metro, você vai dividir por 100, então vai ficar aqui 0,4. Então você vai ter que a velocidade angular é π sobre 2, radiano por segundo, vezes 0,4 metros. Passei para o sistema internacional. Tá? Então qual vai ser a resposta aqui? Dividindo por 2 aqui, né? 0,2 π metros por segundo. Isso porque, olha, 0,2 π metros por segundo. Radiano equivale unidade de raio. Tá? É como se ele estivesse te falando, radiano. Lembra lá quando eu demonstrei o radiano? O radiano é um ângulo cujo arco da circunferência é igual ao raio. Então esse radiano aqui, ele não vai aparecer aqui na resposta. É unidade de raio. Aparece o metro. Metro por segundo. A unidade de raio é o metro. E o segundo você repete no denominador. Unidade de velocidade no sistema internacional. Agora eu quero o módulo da aceleração centrípeta. Você sabe que a aceleração centrípeta, olha, ou é v ao quadrado sobre raio, ou ômega ao quadrado vezes raio. Poderia usar qualquer um dos dois aí, a resposta vai ser a mesma. Então a aceleração centrípeta eu vou estar usando aqui ômega ao quadrado vezes o raio. Vamos substituir. Como o ômega vale π sobre 2, então eu vou ter π sobre 2 elevado ao quadrado vezes o raio, que é 0,4. Aqui vai ficar π ao quadrado sobre 4, né? π ao quadrado sobre 4 vezes 0,4. Dá para simplificar aqui, vai dar aqui 0,1, né? 0,1 π ao quadrado metros por segundo ao quadrado é a resposta da letra D. E na letra E eu quero a função horária angular, partindo do princípio que a fase inicial, que a gente chama de ângulo inicial, é π sobre 2 radiano, ou seja, esse θ0 aqui é π sobre 2 radiano. Eu já estou dando a introdução aqui, tá vendo? Por quê? Fase inicial aqui. No movimento harmônico simples, nós vamos chamar isso de fase inicial. Vamos ver. Por isso que eu já estou introduzindo isso aqui no problema. Tá? A fase inicial vai equivaler a esse ângulo inicial θ0 aqui. Então vamos lá, a função horária angular. Eu estou querendo então na letra E esse θ igual a θ0 mais ômega t que nós temos aqui. Vamos substituir, eu falei que o θ0, que era a fase inicial, o ângulo inicial, π sobre 2. Eu vou substituir o θ0 π sobre 2 e a velocidade angular π sobre 2 também. Então vai ficar π sobre 2 mais π sobre 2 vezes o tempo. Essa aí é a minha equação horária angular para esse movimento aí. E assim terminamos o primeiro problema. Vamos ao segundo problema. Dada a função horária angular de um movimento circular uniforme como sendo θ igual a π sobre 3 mais 2πt. Tá? O θ em radiano e o tempo em segundo. Tá? Eu tenho que ter aqui setinha, né? Tá vendo? Saiu o R ali e eu não corrigi. Aqui você tem aqui, ó, θ em radiano e tempo em segundo. Aí eu estou querendo qual é a fase inicial e a velocidade angular. Olha, o outro detalhe aí, tá? No movimento harmônico simples, vamos chamar essa velocidade angular de pulsação.
Tá? Já fazendo uma comparação, tá? O movimento harmônico simples chamará pulsação. Então eu quero a fase inicial e a velocidade angular, ou seja, θ0 e ômega. Vamos lá, solução. Eu tenho que a equação ou a função horária é π sobre 3 mais 2πt. Eu quero θ0 e o ômega, é só a gente comparar, tá? θ0 e o ômega na nossa equação. Θ igual a θ0 mais ômega-t. Vamos colocar aqui, ó, a equação embaixo da primeira original aqui, ó. Tá, então nós temos aqui, ó, quanto que vale θ0? Você vai comparar, é só comparar as duas equações aqui, ó. θ0 vai equivaler a π sobre 3. O quê? Radianos. E a velocidade angular? É só comparar aqui, ó. A velocidade angular será 2π radianos por segundo. Bom, feito isso, letra B, qual é o período e a frequência? Uma vez que eu já conheço um ômega, olha aqui, olha. Como eu conheço um ômega, eu já acho a frequência. Ômega não é 2πf? Eu quero saber na letra B, então, quanto que vale período e frequência. Vamos primeiro calcular a frequência baseada nessa terceira equação aqui. Como o ômega é 2πf, e o ômega eu já sei que vale 2π, então é só substituir aqui, ó. 2π é igual a 2πf. Passo 2π dividindo, a frequência vai ser igual a 1 Hz. Tá? Como o período é o inverso da frequência, olha a nossa primeira equaçãozinha aqui, ó, período vezes frequência é igual a 1. Então o período, você vai passar a frequência dividindo aqui, ó, o período é o inverso da frequência. Como a frequência é 1 Hz e o período é o inverso da frequência, vai passar 1 dividindo, vai dar 1 segundo. Tá? Passei, já está para o sistema internacional aí. Então essa é a frequência do movimento. Letra C, a velocidade escalar, ou seja, a velocidade lá fora, né, a velocidade tangencial. A velocidade escalar de um ponto na periferia da circunferência cujo raio vale 2 metros. Né? Para calcular a velocidade escalar aqui eu vou precisar do raio. Tá? Você sabe que a velocidade escalar equivale à velocidade angular vezes o raio. Então a velocidade escalar vai ser velocidade angular 2π vezes o raio 2 metros. 2 vezes 2, que vai dar 4π, né? Então a velocidade vai ficar 4π metros por segundo. Já falei isso no problema anterior aí, né? Na letra D. A letra D eu estou perguntando qual a aceleração centrípeta desse ponto nas condições de problema. Olha, eu posso usar V ao quadrado sobre R ou ômega ao quadrado vezes R. A mesma coisa do anterior também. A aceleração centrípeta, ômega ao quadrado vezes o raio. Como o ômega vale 2π radiano por segundo, eu vou substituir aqui, ó, 2π elevado ao quadrado vezes 2 metros, que é o raio, né? Então, elevando ao quadrado aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, 4π ao quadrado vezes 2. 2 vezes 4, 8. Resposta do problema, 8π ao quadrado, metros por segundo ao quadrado. Vamos ver agora sobre a força elástica, tá? A força numa mola. Considere uma partícula de massa m realizando um movimento oscilatório e retilíneo em torno de um ponto de equilíbrio O. Olha lá, é uma esfera, né, que está presa a uma mola aí, indo e voltando. Sejam A e A' os pontos de inversão do movimento e X a posição da partícula, que nós vamos chamar de elongação, em um instante t qualquer. Figura 6. Olha só na figura 6 o que acontece. Tá vendo? Eu quero mostrar para você que num momento a mola está fazendo uma força puxando a esfera para a esquerda, né? Vou repetir o movimento aqui, ó. A mola empurra e agora vai estar puxando para a esquerda. Nós temos aí a lei de Hooke, que é força é igual a kx. A força que age sobre a partícula tem um valor algébrico diretamente proporcional à abscissa x e de sinal contrário. Tá? Então nós vamos colocar esse sinalzinho negativo aí na lei de Hooke. Isso porque, olha bem, mudei a tela aqui, tá? Para poder movimentar o mouse aqui. Por que esse sinal menos aqui? Porque quando a mola está esticando, ou quando ela está vindo aqui à direita de zero, tá vendo? Entre 0 e A, que é o ponto de amplitude máxima, a mola nessa região não vai estar esticada. Ela vai estar fazendo uma força para a esquerda.
Já quando ela passa para a região entre 0 e a linha aqui, a mola vai estar comprimindo ou mesmo empurrando a esfera para lá, para a direita, mas a mola ainda vai estar comprimida. Então ela vai estar fazendo uma força para a direita. Então a nossa força terá que ser positiva quando ela está nessa região negativa aqui. E a força será negativa quando ela está nessa região positiva aqui. Tá? Então esse sinal menos aqui na frente, né, vai corrigir exatamente isso. Né? Porque normalmente lá no primeiro ano a gente fala que a lei de Hooke é força igual a Kx. Né? A gente não coloca esse sinal negativo na frente. Mas tem esse sinal negativo para mostrar, na verdade, o sentido da força, se a força é para a direita ou se a força é para a esquerda, se a força é positiva ou negativa. Então, voltando aqui à nossa figura, né, lá, você tem força igual a menos Kx. É a lei de Hooke. Essa fórmula nos fornece, além do módulo da força, também o seu sentido. Observe que quando x é positivo, a força é negativa. E que quando x é negativo, a força é positiva. Observe aqui nessa animação, né? É isso que eu falei. Aqui em cima, né, eu estou mostrando ali força negativa. Agora é força positiva, olha lá. Agora passou do 0, passou a ser força negativa. Ok? E essa primeira seta ali que está aumentando, né? O vetor força aí, você mostra que à medida que a mola vai esticando, ele vai aumentando a força. Por 0 não tem força, agora está comprimindo, então a força vai aumentando para a direita. Tá? E aqui embaixo você vê, né, a x positivo, agora vai ficar x negativa lá. Quando o x é negativo, a força é positiva. Quando o x é positivo, a força é negativa. Agora, representando graficamente, nós temos isso aí. Tá? Olha, para quando o x é positivo, a força será negativa. Olha o eixo y ali, né? Para x negativo, a força é positiva. Então, é linear, né? Kx é uma equação do primeiro grau. Então, você vai ter uma reta. E se você voltar lá no primeiro ano, você vai lembrar, no gráfico força-deslocamento aí, a área é numericamente igual ao trabalho. Então nós poderíamos calcular a energia em cima. Tá? Mas nós vamos ver isso aí mais adiante. Energia no movimento harmônico simples. A energia potencial elástica de uma mola é dada por kx² sobre 2. Já vimos isso lá no primeiro ensino médio, né? Nas posições de inversão do movimento, a energia potencial é máxima, pois x² é máximo. Já na posição de equilíbrio, a energia potencial é nula. Vamos ver aqui na figura 9, aqui, olha. Nós temos aí na posição de mais amplitude e menos amplitude, a energia potencial máxima. Porque você tem a elongação máxima, você poderia falar máxima ou mínima, né? Quando você está ali num ponto mínimo ali de menos amplitude, você vai ter menos A elevado ao quadrado, vai dar A ao quadrado, né? Está em módulo, né? Seria um módulo aí até. Você não vai ter energia negativa. Então a energia potencial ela é dada por Ka ao quadrado dividido por 2. Né? No primeiro ano, kx² sobre 2. X é a elongação da mola. Se você quer a energia potencial máxima, você vai pegar a elongação máxima. Como a equação da energia potencial elástica é do segundo grau, o gráfico da energia potencial em função de x é um arco de parábola com concavidade voltada para cima, conforme mostra a nossa próxima figura. Olha aí. Tá? Em 0 você não tem energia potencial, em A é a energia potencial máxima e em menos A você também vai ter energia potencial máxima. Como é uma equação de segundo grau, né, Ka² dividido por 2, você vai ter uma parábola então com concavidade voltada para cima. Quanto à energia cinética, ela é nula nas posições de inversão do movimento, e menos A e mais A.
e a máxima na posição de equilíbrio. O gráfico da energia cinética é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Vamos ver aqui na figura a energia cinética. Não, lembra, a energia cinética é mv ao quadrado dividido por 2. Matéria do primeiro ensino médio, energia, né? mv ao quadrado sobre 2. Então você vai observar o seguinte, que no ponto de amplitude máxima e de amplitude mínima ali, menos A e A, a esfera para voltar. A velocidade vai ser zero. Ela vai parar para voltar. A velocidade ali é zero. Então a energia cinética em mais A e menos A equivale a zero. Tá? Já quando ela passa ali pela posição zero, a esfera vai ter a máxima velocidade. Olha, a energia cinética vai ser máxima exatamente no ponto de equilíbrio da mola ali, que é onde que a esfera passa com maior velocidade. Então, em zero, você vai ter a energia cinética máxima, que será mv ao quadrado sobre 2. Sendo a força elástica conservativa, concluímos que a energia mecânica, né, que é a soma da energia cinética com a energia potencial, permanece constante durante o movimento. Então vamos ver aqui nessa figura como age a energia mecânica. A energia mecânica está sendo representada pelo azul ali, que é a soma da cinética com a potencial. Ela vai ser constante. Tá? E em todo ponto você observa que enquanto a potencial diminui, a cinética aumenta. E quando a potencial aumenta, a cinética diminui. Elas são inversas ali, né? Tá? Então você tem ali a parábola de concavidade para cima e a parábola para a energia cinética, concavidade para baixo. E a energia mecânica, que é conservada, é a soma das duas. Vamos então aos exercícios de aprendizagem, tá? Da mesma coisa do anterior aí, tá? Tem esses dois, se você já domina o assunto, seria interessante você dar uma pausa no vídeo e tentar desenvolver. Na sequência, eu vou resolver as duas. Então vamos resolver o problema. Uma partícula realiza um movimento harmônico simples. A massa da partícula é 75 gramas. Então vamos pegar, né, a solução. Primeira coisa que eu estou dando aí, que a massa é 75 gramas, já passando para o sistema internacional, você vai dividir aí por 1000, né? 0,075 quilos. E a constante elástica da força, quer dizer, da mola, né, equivale a 10 newton por metro. Então, K, 10 newton por metro. Quando a elongação da partícula é 0,10 metros, ou seja, quando x é 0,10 metros, a velocidade escalar vale 2 metros por segundo. Então, quando x vale 0,10 metros, a velocidade nesse momento é de 2 metros por segundo. Determine a energia mecânica da partícula. Olha, como eu quero a energia mecânica, você sabe que a energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. É a soma das duas energias. A energia cinética será dada por mv ao quadrado sobre 2. E a energia potencial, kx ao quadrado sobre 2. Então, substituindo aí, eu terei kx ao quadrado sobre 2 mais mv ao quadrado sobre 2. Todos os dados você já tem aqui, é só substituir, tá? Tudo no sistema internacional. Então a energia mecânica vai ser constante elástica 10, x 0,10 elevado ao quadrado dividido por 2. A massa 0,075 vezes a velocidade 2 elevado ao quadrado, né? Velocidade ao quadrado dividido por 2. Olha, 10 dividido por 2 vai dar 5, 0,10 ao quadrado, né? É 1/10 ao quadrado, 1/100. Então aqui vai ser 5 vezes 0,01. Mais, aqui dá para simplificar também, ó, 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, 2. Então vai ficar 2 vezes 0,075. Tá aqui. Tá fazendo a conta, agora vai dar 0,05 mais 0,15. A soma será 0,2 joules. Então eu tenho que a energia mecânica do sistema vale 0,2. O sistema é conservativo, né? Então vai ser 0,2 o tempo todo. Agora, e a amplitude do movimento? A amplitude é aquela elongação máxima
da mola, né? Então, qual será a amplitude do movimento? A mola vai estar completamente esticada, que é o ponto de amplitude máxima, quando a energia cinética for igual a zero. A energia mecânica eu já tenho. Eu vou fazer a energia cinética igual a zero. Então vamos lá, eu estou pedindo a amplitude máxima na letra B. Tá? Fazendo a energia cinética igual a zero, eu vou pegar a energia mecânica, então toda igual a K ao quadrado dividido por 2. Substituindo, eu já tenho que a energia mecânica vale 0,2, será igual a K, que é 10, vezes a amplitude ao quadrado dividido por 2. Então, olha, eu vou passar para cá multiplicando, vai dar 0,4 dividido por 10, 0,04. Então, a amplitude ao quadrado será igual a 0,04. Você vai extrair a raiz quadrada, né, para achar a amplitude. Raiz quadrada de 4 centésimos vai dar 2 décimos. A amplitude, então, vai dar 0,2 ou 0,20 metros, ou 20 centímetros. Né? Como nós estamos trabalhando no sistema internacional aqui, é melhor deixar 0,20 metros. Mas se fosse uma prova de múltipla escolha, de repente você poderia ter aí 20 centímetros na resposta. Né? Vamos para o outro problema? Uma partícula oscila ligada a uma mola leve, executando um movimento harmônico simples. Veja que nós já estamos trabalhando com movimento harmônico simples, né? De amplitude 1 metro. A energia potencial elástica varia em função da elongação x, conforme o gráfico ao lado. Determine. Então, olha só o que o gráfico te mostra. Você tem aqui, olha, a energia total, ele te mostra aqui, ó, a energia total aqui, ó, que é aquela energia mecânica, equivale a 2.000 joules. Olha que eu estou aqui em joule, tá? E aqui está em metro, sistema internacional. Tá? Então a energia máxima, eu já tenho a energia mecânica, que equivale 2.000 joules aqui. Tá? Então, solução do problema aí, né? O que foi dado aí? Uma amplitude aí de 1 metro, né? Que é a amplitude máxima. O que eu quero é a energia mecânica do sistema na letra A. Né? Então, olha só, eu já tenho energia mecânica. É a energia máxima aqui, olha, 2.000 joules, ou 2 vezes 10 elevado a 3 joules. É só olhar no gráfico ali que você já tira a resposta. Agora, a constante elástica da mola, eu vou achar baseado na equação da energia. Eu sei que no ponto de amplitude máxima aqui eu tenho a energia potencial máxima, que vai ser igual à energia mecânica. Então eu tenho na letra B, né, como eu quero o K, eu sei que na amplitude máxima eu tenho a energia mecânica. Ou seja, a energia mecânica 2 vezes 10 elevado a 3 é igual a K, a amplitude máxima é 1 metro, 1 ao quadrado dividido por 2. Eu vou passar o 2 para cá multiplicando e terei a resposta. O K então será 4 vezes 10 elevado a 3 Newton por metro, constante elástica da mola. E as energias potencial e cinética quando x vale 0,25? Agora, olha, não é no máximo, tá? 0,25 vai estar mais ou menos por aqui, né? Eu quero saber quanto que vai valer a energia potencial e a cinética quando x vale 0,25. Então vamos lá, primeiro vamos calcular aí o que? A energia potencial. A energia potencial, né, kx ao quadrado sobre 2. Eu vou substituir o x ali por 0,25. E o k eu já tenho 4 vezes 10 elevado a 3 vezes 0,25 ao quadrado dividido por 2. Dá para simplificar aqui, vai dar 2 vezes 10 elevado a 3, 0,25 ao quadrado vai dar 0,0625, ou seja, 625 vezes 10 a menos 4. Tá? Aqui eu simplifiquei 2 vezes 10 elevado a 3. 625 vezes 2 vai dar 1.250, né? 10 a 3 vezes 10 a menos 4 vai dar 10 a menos 1. 1.250 vezes 10 a menos 1, 125 joules é a resposta da energia potencial. Agora, e a energia cinética? Como eu já conheço a potencial, eu posso partir agora direto para energia mecânica, né, conservação, que eu não conheço a velocidade, não foi falado nada de velocidade aí. Eu poderia substituir mv ao quadrado sobre 2, se eu já conhecesse a velocidade. Tá? Então eu tenho que a energia mecânica é igual a energia potencial mais a energia cinética.
A energia mecânica é conservada, 2 vezes 10 elevado a 3, né, que equivale a 2.000. A energia potencial você acabou de calcular, 125, mais a energia cinética. Olha, passa o 125 subtraindo e você vai ter a resposta do problema, que vale 1.875 joules. Tá vendo? E olha, eu poderia perguntar aqui numa letra D a velocidade da partícula nesse momento. Bastaria você pegar aqui a energia cinética na mv ao quadrado sobre 2, aí eu teria que te dar a massa da partícula, não dei a massa aqui, tá? Faltou a massa, né? Se eu te desse a massa da partícula, era só substituir e achar. Aí você iria achar a velocidade da partícula, ok? Então eu vou parar por aqui, tá? Observe que nós já começamos um movimento harmônico simples, mas na verdade um estudo de energia de molas e também um estudo do movimento circular que nós fizemos, né? Baseado na energia das molas. Foi um estudo feito lá no primeiro ensino médio. Nós já estamos trabalhando com um movimento harmônico simples. Olha, estou deixando uma lista em anexo, tá? Que seria interessante você desenvolvê-la antes da próxima aula. Na próxima aula nós iremos começar com equação horária do movimento harmônico simples, tá? Até a próxima aula.